Olá, tudo bem? Muitas vezes uma imagem conta uma história do passado, ou uma foto remonta um momento de algo que já marcou. Tanto as pessoas mais velhas ou um álbum de fotografia da família sempre tem algo a dizer. É como se cada detalhe demonstrasse momentos bons e memoráveis, até mesmo objetos, como por exemplo um ursinho de pelúcia tem algo a dizer, mesmo nas suas marcas desgastadas. Ou aquela casa da sua infância que te marcou na memória momentos de lazer, sorrir ou até mesmo brincar. Mas e se eu te perguntar, quando uma cidade inteira está abandonada e se tornou uma cidade fantasma, onde a história dela não fala, mas sim ela grita? Então vem com a gente, que hoje vamos apresentar a vocês as 5 maiores cidades fantasmas do Brasil e do porquê elas foram abandonadas. Mas já chega deixando aquele like aqui no canal, do Acredite Se Quiser Mistérios World. E para fazer parte da família de curiosidades e mistérios, basta se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Se possível, compartilhe para um amigo e traz ele ou ela para a família também. E aqui na descrição do vídeo contém o link do nosso canal no WhatsApp. Fique à vontade, então bora pro vídeo. Fordlândia é um distrito brasileiro de 14.568 quilômetros quadrados de extensão no município paraense de Aveiro, situado às margens do rio Tapajós, na Amazônia. Recebeu este nome porque foi uma cidade operária do projeto agroindustrial Fordlândia, do empresário estadunidense Henry Ford em 1927. O projeto, que emprestou o nome ao atual distrito, foi uma vasta área de terras, adquiridas pelo empresário através de sua empresa Companhia Ford Industrial do Brasil, por concessão do estado do Pará, de iniciativa do então governador Dionísio Bentes. O projeto foi oficialmente encerrado em 24 de dezembro de 1945, em acordo entre a Ford e o governo federal. Embora seja conhecida como cidade fantasma, o distrito possui de 1.500 a 2.000 moradores fixos e permanentes. Foi legalmente devolvida para a jurisdição Aveiro na década de 1970, no bojo da criação da rodovia Cuiabá-Santarém, que trouxe para a região uma nova fronteira agrícola. Em 2017, foi elevada à categoria de distrito, conforme Lei Municipal 134/2017. Ford também sonhava em recriar uma nova América que estava se deteriorando em seu país. Assim ergueu, nas margens do rio Tapajós, uma localidade com boa infraestrutura: luz elétrica, praças, cinemas, piscinas, campos de golfe e casas nos moldes das pequenas cidades dos Estados Unidos. Atualmente pleiteia emancipação política. Em 1990, foi iniciada uma petição IFAM para tombamento e preservação do patrimônio material das áreas de Fordlândia e Belterra, ainda em análise devido à necessidade de regularização fundiária e à dificuldade de acesso ao local que fica 4 horas de Santarém por via fluvial. O intuito do norte-americano Henry Ford era o objetivo principal da produção de borracha natural para abastecer a indústria automobilística da Ford Motor Company dos Estados Unidos. O Sr. Ford queria quebrar o monopólio britânico sobre a borracha que vinha da Ásia para reduzir custos e garantir o fornecimento de látex necessário para os pneus Ford do modelo T. O projeto visava implementar métodos modernos de plantio de seringueiras para otimizar a extração do látex. Mas o projeto acabou falhando, devido a fatores como o clima inadequado para o plantio, doenças nas seringueiras, falhas administrativas e, principalmente, trabalho forçado e escravos, com más condições através de cuidados com a saúde e segurança de trabalho. A população se revoltou com as regras e formas rígidas impostas pelos americanos, sendo assim, pondo fim à cidade de Fordlândia e seus objetivos. Hoje, a cidade no silêncio do eco das seringueiras conta a história de abandono, onde o objetivo dos moradores era trabalhar para dar o melhor às suas famílias, mas o desprezo do próprio suor caiu por terra.
Airão Velho, ou Velho Airão, antiga sede do município de Novo Airão, no Amazonas, é uma vila que foi abandonada no meio da floresta amazônica e que, aparentemente, ficou assim após um ataque de formigas de fogo. Essa é uma das principais lendas do local, uma vez que não existe comprovação de tal acontecimento. Fundada por missionários em 1694, veio logo depois o processo de arruinamento definitivo do Airão, após rápido e não sustentável crescimento econômico gerado nos seringais entre 1880 e 1914. A velha cidade de Airão é hoje uma cidade morta, às margens do Rio Negro, 250 quilômetros a noroeste de Manaus. A vila foi, no passado, uma das mais importantes no Médio Rio Negro, desde a época dos colonizadores portugueses até a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados encontravam sua maior fonte de borracha para a fabricação de pneus e materiais cirúrgicos no látex da Amazônia. Airão concentrava toda a produção de borracha do Alto Rio Negro, também do Rio Jaú, e os seus afluentes do Rio Branco, trazendo a produção de vilarejos próximos a Boa Vista, em Roraima. Com o fim da guerra, os ingleses passaram a comprar látex de sua colônia na Malásia. Os produtores amazonenses não estavam preparados para isso, e como Airão era um ponto de captação e distribuição, a cidade acabou falindo. Com a decadência do ciclo da borracha, seus moradores passaram a abandoná-la até ser deixada pelo último morador em 1985. Boa parte de sua população mudou-se para vilarejos mais próximos à capital do estado, por exemplo, Manaus, mas 108 pessoas foram transferidas para a vila de Itapeaçu, que passou a se chamar Novo Airão. Com o abandono da cidade, surgiu a lenda das formigas de fogo. Um político da época divulgou que a população estava sendo atacada por formigas e pediu ajuda para mudar a sede do município. Verdade ou mentira, o fato é que a partir de 1950, a população começou a ser transferida para onde é hoje, o Novo Airão. A partir de 1985, a Marinha do Brasil começou a usar a cidade abandonada como alvo para treino de tiros de seus navios, pelo menos até o ano de 2005, quando a cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou em outras palavras, o IPAM. Mas apenas em 2010, os técnicos do IPAM começaram a levantar dados no lugar. Desde 2005, cerca de 7 famílias retornaram ao lugar, fazendo suas casas em volta das ruínas e auxiliando na condução dos turistas que visitam o antigo vilarejo. Entre os moradores, há uma pessoa que ganhou notoriedade. Trata-se de Shigeru Nakayama, um japonês que chegou ao Brasil na década de 1960, junto com o grande fluxo migratório japonês. Ele chegou em Velho Airão em 2001 e encontrou ruínas e o matagal tomando conta do patrimônio, e decidiu limpar a área para restaurar a história do local. Com o decorrer do tempo, Nakayama passou a ser conhecido como guardião da cidade fantasma, se tornando um guia turístico de pessoas curiosas que vão até o vilarejo para tirar fotos, fazer vídeos ou até mesmo conhecer o local. Nakayama, nos últimos anos, se tornou o único morador da cidade fantasma. Em 2023, já com 80 anos de idade, Nakayama se aposentou e deixou Airão sob a guarda de uma família, que não cuida das trilhas e do local, e demonstra pouco conhecimento da história do vilarejo, além de cobrar uma taxa de R$ 20 por visitação, segundo um turista de São Paulo, que lá esteve em novembro de 2021. O Acredite Se Quiser Mistérios World não achou nenhuma fonte sobre a vida atual do Sr. Nakayama, se hoje ele está vivo ou morto, pelo menos até a gravação desse vídeo. Mas se ele estiver vivo, hoje teria seus 83 anos e vivendo com a guarda da família que foi dita aqui. Hoje, apesar do processo de deterioração, ainda se vê uma série de ambientes que antes serviram como igreja, escola, casas coloniais, cemitério e prédios municipais. Abandonada, a cidade tornou-se apenas ruínas, com a vegetação ameaçando encobrir todo o local que antes guardava uma cidade próspera e ainda aguarda iniciativas que superem os fantasmas do abandono e devolvam o que um dia foi a glória do seu passado.
Se existe uma cidade, povoado ou vila no Brasil, cujas características geográficas, históricas e culturais estão congeladas no tempo, ela se chama Igatu, na Chapada Diamantina, Bahia. O pequeno povoado, que é distrito da cidade de Andaraí, é um verdadeiro tesouro em todos os sentidos. Hoje contém apenas 385 habitantes, sendo esses descendentes do passado. Não à toa, seu conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em 2000. Além disso, Igatu está mergulhada completamente no Parque Nacional da Chapada Diamantina. O primeiro povoado de Igatu surgiu em meados do século XIX, e suas ruínas ainda estão lá, sendo conhecidas pela comunidade local como Cidade Fantasma. Daí, a associação que muita gente faz com Machu Picchu. Salvando as devidas proporções, Igatu é conhecida como a Machu Picchu brasileira. Igatu é um verdadeiro museu vivo da história da mineração de diamante no Brasil, algo que pode ser apreciado em uma simples visita à Galeria Arte em Memória, que se utilizou de parte das ruínas da Cidade Fantasma para instalar um museu a céu aberto repleto de utensílios deixados por garimpeiros e escravizados. Utilizando mão de obra escrava, o garimpo de diamantes percorreu toda a Serra do Sincorá, tendo Igatu como um importante centro de exploração e comunicação com outros importantes locais como Mucugê, Andaraí e Lençóis. As trilhas originais já existiam, sendo abertas pelos indígenas, mas ampliadas e algumas delas transformadas em verdadeiras estradas de pedra pelos escravizados africanos. No seu auge do Diamantino, esses povoados citados, incluindo Igatu, receberam grandes obras arquitetônicas como igrejas belíssimas e casarões onde viviam os senhores da região, conhecidos como os Barões do Diamante. Na época, Igatu chegou a ter 10 mil habitantes, mas com o declínio da atividade diamantífera, a vila esvaziou e muitas das suas casas e comércios foram abandonados. Algumas famílias persistiram e continuaram vivendo lá, tendo ainda hoje alguns anciãos que contam muitas histórias dos tempos antigos. Igatu hoje, mesmo com poucos moradores descendentes, guarda nas pedras e ruínas a história de um povo escravizado, onde sua prova de existência é as pedras, colocadas no chão das estradas, e os fantasmas da dor de um passado. Mas antes de irmos para as duas últimas cidades fantasmas, me responde uma coisa. Você já deixou o like aqui no vídeo? Assistiu até agora e não deixou o like para apoiar o trabalho? Não pode ser assim, isso é muito triste, pois dá muito trabalho com edição, roteiro, pesquisas e montagem de vídeo, sem contar que você ainda assiste de graça. Então deixe já seu like aqui nesse vídeo e se gostou do nosso conteúdo, se inscreva para não perder vídeos de curiosidade e mistérios semanalmente, ok? Ah, e não esqueça de ativar o sininho, assim você sempre será avisado quando sair vídeos novos. Se você já deu o like, então bora continuar! Cococi, no sertão dos Inhamuns, Ceará, é uma famosa cidade fantasma fundada em 1708 pela poderosa família Feitosa. Elevada a município em 1957, foi extinta em 1970 após escândalos de desvio de verbas, mostrando mais um descaso do socialismo brasileiro, já naquela época. Sendo assim, Cococi acabou virando distrito de Parambu. Cococi fica a cerca de 450 quilômetros de Fortaleza. É conhecido como uma cidade fantasma. Devido à sua história de despovoamento, a cidade foi fundada no início do século XVIII e chegou a fazer parte de uma das oligarquias mais poderosas da colonização cearense. A capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1740. Em 1950, o IBGE registrava mais de 2.000 habitantes no local. Cococi chegou a ter praça, hotel, cartório, posto fiscal e Câmara Municipal. O declínio começou quando, em 1970, reportagens denunciaram que a cidade era, na verdade, um latifúndio privado onde verbas públicas eram desviadas. Após o escândalo, a cidade foi rebaixada a distrito de Parambu, perdendo sua autonomia.
A retirada da família Feitosa tornou a cidade economicamente inviável, levando à saída dos moradores. Atualmente, o distrito está em ruínas e, em 2018, contava com apenas 5 habitantes, que vivem sem serviços básicos como água encanada, energia elétrica ou internet. Eles precisam se deslocar cerca de 40 quilômetros em estrada de terra para Parambu para ter acesso a esses serviços. A igreja é o único imóvel preservado e ainda recebe cerca de 300 pessoas por dia durante as novenas dedicadas a Nossa Senhora da Conceição, de 29 de novembro a 8 de dezembro. Cococi está localizada no sertão dos Inhamuns, uma região no semiárido cearense com vegetação de caatinga. Uma das lendas sobre Cococi, contada em um podcast, diz que a cidade foi amaldiçoada por um padre após uma discussão com uma família importante do lugar. Mas claro que isso não passa de especulações, até porque já foi comprovado que a corrupção causou o declínio local. Infelizmente, de todas as cidades aqui apresentadas, sempre o que causa o abandono, ou o declínio, é causado por questões naturais ou o meio de vida levada que faz com que sejam abandonadas. Mas na questão de Cococi, a corrupção fez com que seu declínio fosse impossível de evitar. Perante as ruínas no meio do Cerrado da Caatinga, encontramos a prova do que a corrupção faz com uma cidade, imagina com um país. Ararapira é uma pequena vila fantasma, perto da vila de Barra do Ararapira. A região fica no litoral norte do Paraná, no município de Guaraqueçaba, mas já na divisa com o estado de São Paulo. São José do Ararapira foi uma das 21 vilas fundadas pela coroa portuguesa. Segundo Antônio Paulino de Almeida, em um artigo de 1952, a população era constituída, em parte, por índios de uma antiga aldeia e, por outra parte, por moradores de áreas rurais mais próximas. Ararapira localizava-se num ponto estratégico. Era o meio-caminho entre Iguape e Paranaguá, passagem obrigatória de todos os viajantes entre São Paulo e Curitiba. Sendo entreposto, Ararapira cresceu e prosperou com o comércio da região até meados do século XIX, enquanto Iguape era um porto mais importante do que o de Santos. Nos anos 30 do século XX, a vila era habitada por cerca de 500 famílias, com casas de comércio, e um motor a diesel fornecia energia para a vila. Já no século XX, as estradas pelo interior levaram embora todo o tráfego entre São Paulo e Curitiba. O Canal do Varadouro foi aberto na década de 40, e o regime das marés das águas avançou, levando as casas da vila. São José do Ararapira é hoje uma vila abandonada, mas seu cemitério continua sendo usado pelas comunidades da região. A antiga vila de Ararapira não desapareceu totalmente, mas foi profundamente transformada pela erosão marinha. Parte do que existia virou mar, reforçando o rótulo de cidade fantasma e deixando um cenário de ruínas integradas à paisagem natural que instiga curiosos e pesquisadores. Devido à sua importância estratégica na época, a vila foi disputada entre os estados de São Paulo e Paraná. Mas, em 1920, o governo federal brasileiro interveio para resolver a questão e a vila ficou sob o domínio do Paraná. É importante dizer que, além da vila em si, existe uma outra praia do Ararapira que é uma praia isolada e muitas pessoas confundem com a Vila Fantasma de Ararapira. Já essa outra praia, conhecida por sua beleza natural intocada, próxima à Ilha do Cardoso, e ela fica no estado de São Paulo. Para quem for visitar a praia, não confundam com a Vila Fantasma, ok? Mesmo sendo nas divisas 2 estados, entre Paraná e São Paulo, a Vila Fantasma pertence ao Paraná e fica localizada justamente no estado do Paraná, e não no estado de São Paulo. Há muitos anos atrás, ela foi disputa entre 2 estados brasileiros. Há anos atrás, o porto dela foi mais valorizado do que o Porto de Santos. Há anos atrás, ela estava acima das águas, mas nos dias de hoje, restam apenas ruínas e escombros que gritam histórias do que ela foi um dia. Existem muitas outras cidades fantasmas no Brasil e no mundo. Você gostaria de uma parte 2? Então se inscreva no canal e, se possível, compartilhe para os amigos. Nossa meta inicial é de 100 inscritos.
Manda nos grupos, manda para alguém e fala: olha esse canal, ele é muito legal. E venham fazer parte da família de mistérios você também. E não se esqueça de ativar o sininho e clicar em receber todas as notificações quando sair vídeos novos. E fique à vontade para acessar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, tenho certeza que você irá gostar. E seja bem-vindo para ver os outros vídeos aqui no canal do Acredite Se Quiser Mistérios World. E muito, mas muito obrigada por chegar até aqui comigo no vídeo. Beijinhos e tchau, tchau!